Olá, alunos! Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que nós temos no nosso objeto de conhecimento? Vamos ver a aula de número 50, objeto de conhecimento, elementos notacionais da escrita, morfossintaxe. E o detalhamento, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas e pontuação. Então, esse é o assunto que nós iremos estudar na nossa aula de hoje. Vamos conhecer o que nós temos aí na nossa aula. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos estudar sobre os tempos verbais, né? O que a gente consegue identificar aí os verbos, né? Os verbos nos tempos que indicam presente, passado, futuro. Como é que a gente consegue identificar esses tempos? Então, o primeiro exemplo aí nós temos o tempo, né? Na verdade, a gente vai estudar o modo e o tempo. O tempo tem a ver com o presente, passado e o futuro. Então, coloquei um exemplo aqui para vocês de como é que o verbo fica no tempo presente, né? Eu estudo nesta escola. Então, ele indica o aqui e agora, nesse momento, né, na atualidade. E o passado, ele tem a ver com uma ação que já passou, que já aconteceu. Então, ela estudou. Né? O verbo mudou mais uma vez, vejam bem. Ela estudou nesta escola, ou seja, algo que já ocorreu, né, e que ficou no passado. Ela estudará nesta escola. Mais uma vez, olha, o verbo também modificou-se, né? Perceberam? Ela estudará, ou seja, é algo que ainda virá, que ainda irá acontecer, não é algo vindouro, não é? Então, observe que a estrutura do verbo, ele vai mudando, né? Conforme o tempo verbal, ele vai se modificando, como vocês podem observar. Porém, o radical é o mesmo, né? Estudo, estudou, estudará. Observem aí, ó, né? Mas o radical continua o mesmo, né? O que modificou foi as desinências verbais, que é essa parte final do verbo, como vocês estão vendo aqui. Tá? Muito bem. Importante entender que os modos verbais, eles são divididos em 3 modos diferentes. O modo indicativo indica o quê? Ele expressa um fato, uma certeza. Então, ele é o tempo da certeza, das certezas, né, digamos assim. E o modo subjuntivo é aquele que vai expressar uma ideia de dúvida, né, de algo hipotético, irreal. É o campo da possibilidade. Então, ele vai expressar esse sentido. E o modo imperativo, ele indica uma ordem, um pedido, né, uma sugestão. Então, para cada modo verbal, ele vai ter o quê? Vai expressar um sentido diferente. O indicativo, ele expressa o modo da certeza, de fatos que expressam algo que aconteceu e que acontece, né, de fato. O subjuntivo é uma possibilidade, uma hipótese. Há uma dúvida, né? E o imperativo, ele vai indicar aí essa ordem, um pedido, uma sugestão, né? Uma súplica, depende do contexto da frase, do texto que você está lendo, você vai estar falando, ele vai indicar esse sentido, certo? Vamos conhecer, aqui no exemplo, como que a gente pode ver o tempo no presente nas notícias, né? As notícias, geralmente a gente acompanha aí pela televisão, ou pelas redes sociais, né? As informações, os acontecimentos, né, que ocorrem no dia a dia, né? E aí os jornais, para dar a ideia, né, de algo que é recente, que aconteceu aqui agora, o fato, usa-se os verbos no tempo presente, né? Apesar de, claro, se o fato já ocorreu, significa que já ficou no tempo passado, né? Embora um passado mais perto do presente, né? Mas a ação já aconteceu. Porém, nos títulos de muitas notícias,
eles utilizam o verbo no tempo presente, né? Como esse exemplo, olha. Com 49 mil casos, o estado do Rio decreta a epidemia de dengue. Então, observe que o verbo aqui está no presente. Então, está dando essa ideia de um tempo aqui agora, né? Algo que aconteceu muito recentemente, né? Aqui ele já utilizou o verbo no passado. Olha, a doença já provocou a morte de 4 pessoas este ano, ou seja, é um fato que já ocorreu, né? Então, ele utiliza o verbo no tempo passado, certo? Vamos ver mais um exemplo em notícia. Vejam aqui, olha. O grupo G20, Mauro Vieira critica paralisia da ONU em conflitos armados. Então, vocês observam que o verbo está no tempo presente, né? Está indicando uma ação que aconteceu aqui agora, nesse momento. E o subtítulo da notícia continua, olha, Brasil não aceita mundo em que diferenças são resolvidas pela força. Então, observe que, mais uma vez, o texto apresenta o verbo no tempo presente, ok? O tempo passado também, ele vai estar em textos narrativos. Tempo passado é aquilo que já aconteceu, né? Exprime fatos já ocorridos, já acontecidos, né? Então, ele vai estar muito presente em textos narrativos, que são aqueles textos que vão contar histórias, ou histórias fictícias criadas por um escritor, ou um texto narrativo de uma história real, né? Então, como são fatos que já ocorreram, né? Então ele vai ter o quê? Uma forma de ser escrita, né? Porque ele vai estar sempre dando a ideia de que algo já aconteceu, o fato já ocorreu, certo? Então, assim, nós temos aqui um texto narrativo que fala sobre a mãe, né? A mãe e o filho. A mãe achou ruim. Observem bem a forma, né? Como o texto está escrito, o verbo está escrito. Olha, achou, né? Prometeu. Observe aqui, ó. A mãe achou ruim, prometeu bater, mas Pitu não resistiu. Então, você percebe que os verbos, eles têm uma terminação parecida, né? Achou, prometeu, resistiu, né? Claro que cada verbo, dependendo da sua forma como ele termina, né? Se ele termina em AR ou em ER, como é o caso de prometer, né? Termina com ER, essa terminação verbal aqui, ó, também vai determinar a forma como ele é conjugado, né? Então, mal começou a chover, saiu na chuva, molhou o corpo, correu para lá, correu para cá. Se a chuva fosse forte, melhor. Pitu preparou barcos e foi saltá-los na enxurrada em que passou entre a rua e o passeio. Molhou o corpo, sujou de barro o corpo e a calça. Então, você percebe que são ações que já ocorreram, ações passadas. E os verbos, como você pode notar, a maior parte deles sempre terminam muito parecidas, né? Vocês conseguiram perceber aí, ó. Então, está no tempo passado. Molhou. Ok. Muito bem. Então, aí está indicando o quê? Ação passada. E aí nós temos o pretérito imperfeito, né? Que exprime aí também fatos passados. São ações não concluídas totalmente, né? Que percebemos um momento delimitado, mas algo que se prolonga no passado. É uma forma de tentar explicar os verbos nesse tempo, né? Porque ele se modifica no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Então vamos ver como é que a gente conjuga os verbos. Olha, a mãe achava ruim. É o mesmo texto. O que aconteceu? Troquei do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito, né? Então, a mãe achava ruim, prometia bater, mas Pitu não resistia. Mal começava, saía, molhava o corpo, corria. Era forte. Pitu preparava barcos e ia soltá-los na enxurrada em que passava, entre a rua e o passeio. Molhava o corpo, sujava de barro, né? E o corpo e a calça. Então, vocês
perceberam que todos os verbos, eles se parecem novamente. Olha, achava, né? Começava, observem aqui, ó, molhava. Por quê? Porque todos esses verbos, eles terminam com AR, né? Preparava, observem, passava. Então, eles vão ter uma terminação muito parecida, né? Aqui, na verdade, a terminação sempre é a mesma, porque todos eles terminam com AR, molhar, sujar, passar, preparar, achar, começar, né? Então, ele termina com AR. E aí, a terminação sempre será a mesma, só vai mudar o radical de cada verbo, como vocês estão observando, certo? Aí vem o verbo prometia, né? Que também termina com ER, né? A terminação do verbo prometer termina com ER. Então, aí, ó, o verbo sair é com I, né? Com IR, que é o caso aqui, ó, de saía, né? Prometia, resistia. Perceberam? Corria, né? Do verbo correr. Observem bem. Então, a gente consegue notar que eles têm uma semelhança aqui, né? No finalzinho aqui, né, da desinência do verbo, a gente vai perceber que eles são parecidos. O que muda é o radical de cada verbo, né? Cada verbo é diferente. Cada verbo tem um sentido, uma ação diferente aí, certo? Muito bem. Os verbos podem também estar em poemas. Como a gente pode observar aqui nesse poema, Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade, é que ele fala de uma pequena historinha aqui, olha, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, e que amava Lili, que não amava ninguém, né? No caso aqui, a Lili não amava ninguém. E João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a titia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, o único personagem que não estava nesse bolo todo aí era o J. Fernandes, né? Os outros todos aí tiveram alguma relação. Então, vocês perceberam que no decorrer do poema, o verbo vai estar o quê? No tempo passado, olha, amava. Então, ele repete muito, né? É o mesmo verbo, ele vai repetindo aqui, ó. E a gente nota que ele está no tempo passado, algo que já aconteceu, algo que já ocorreu, certo? E aí, ó, o verbo morrer, o verbo ir aqui no caso, ele é um verbo irregular, tá? Ele é muito irregular esse verbo, porque no presente ele vai ser de uma forma, do passado ele vai ser de outra, e do futuro ele será de outra. Então, esse é um dos verbos que ele é bem complexo para fazer a conjugação, né? Porque ele muda o radical dele em todos os tempos verbais. O verbo morrer é conjugação normal, né? Morreu, ficou, observe aí, ó, suicidou-se, casou. Então, observe que esses verbos, a terminação deles é muito parecida, ó. Terminou, né? Aqui o verbo morrer termina com R, aqui no final, observem bem. Né? Aqui é o verbo ficar, termina com AR. Casar também termina com AR. E aí a terminação deles, a conjugação aqui da terminação das desinências verbais serão iguais, perceberam? O que muda é o radical de cada verbo. Ok? Muito bem. Então, a gente percebe que os verbos eles vão estar presentes de diversas formas, diversas maneiras, né? Seguindo, nós temos mais outro exemplo. Vamos ver aí, ó. Agora o tempo futuro. O futuro pode ocorrer também na notícia? Pode. Pode ocorrer na notícia, por quê? Dependendo do assunto que será tratado na notícia, né? Como a gente pode perceber nesse aqui, ó, nesse exemplo de notícia. Lua de sangue triplamente especial será visível hoje de todo o Brasil. Então, observem aqui, ó, o verbo está indicando o tempo no futuro, né? Porque é algo que ainda vai acontecer.
né? Ou no caso aqui, se tratando de Lua, né? Satélite aí que todo no decorrer do mês, né? Ela tem aí o seu ciclo. Então significa que ela ainda esse fenômeno ainda vai ocorrer. Então a notícia diz, né? Evento enfeitará o céu a partir das 23h27. Ou seja, a notícia foi dada logo cedo da noite, né? Então, é um evento que vai ocorrer. Então, os verbos eles têm que estar no tempo futuro, né? Então, um eclipse lunar triplamente especial enfeitará o céu de todo o Brasil, né? Que foi aqui a data, o 15 de maio de 22, a partir das 23h27, avançando pelo início da madrugada. O fenômeno atingirá seu ápice a 1h11 da madrugada, né? Quando o satélite natural apresentará a tonalidade avermelhada, que deu a ele o nome de lua de sangue. Muito bem. Seguindo, o evento durará pouco mais de 3 horas para se encerrar às 2h55, no horário de Brasília. Perceberam, então, que o verbo ele está predominantemente no tempo passado, porque é um evento que ainda vai ocorrer. Então, é necessário, é importante que todos os verbos estejam no tempo futuro, né? Porque é um evento que ainda vai ocorrer. E assim para outros tipos de notícias também, né? Que for evento, coisas que ainda vão ocorrer, os verbos têm que estar de acordo com o acontecimento, certo? Vamos mostrar agora um exemplo para vocês sobre o modo verbal. O modo verbal, a gente pode ter ele no modo indicativo, que é o tempo da certeza, né? No subjuntivo, que é aquele modo da possibilidade, e o imperativo, que é aquele que indica uma ordem, um pedido, uma sugestão, uma súplica. Então, para cada modo verbal, ele vai ter aí um sentido próprio. Então, no modo indicativo, ele vai exprimir fatos e certezas. Ou seja, é aquele modo verbal em que vai mostrar no texto, nos acontecimentos aí do texto, das informações, no campo da certeza. Ou seja, não vai ter dúvidas no momento que você estiver utilizando o modo verbal, os tempos desse modo. Então, quando eu digo aqui a primeira pessoa, eu opino, né? Então, observe que o eu é a primeira pessoa do singular. Observe que o verbo vai ficar desta maneira, eu opino. Então, aqui tem um radical dos verbos. O que vai modificando aqui são as desinências verbais. Observem bem. Tu opinas, ele opina, nós opinamos, vós opinais e eles opinam. Então, aqui significa o modo indicativo no tempo presente, que indica fatos e certezas. Não há dúvidas de que a pessoa em que tiver em um determinado contexto, né, da palavra opinião, na questão da opinião de determinadas coisas, que inclusive hoje tem muitas polêmicas a respeito dessa questão de opinar, não é? Principalmente nas redes sociais. Então, esse verbo está indicando o quê? A certeza, o tempo da certeza, dos fatos, ok? Que não resta dúvida de que isso ocorreu, certo? Porque, claro, né, o modo ele vai se desdobrar em tempo presente, passado e futuro, né? Assim como o subjuntivo, o imperativo também, eles vão ter aí as conjugações em todos os modos verbais, certo? Então, vamos ver aqui o modo indicativo numa redação do Enem, olha, num texto argumentativo, por exemplo, uma redação nota 1000, aí dos alunos do ensino médio. Quando vocês estiverem aí no ensino médio, com certeza vocês vão fazer aí uma redação nota 1000, né, para passar no vestibular. Então, observe que aqui nós vamos ter o verbo no tempo presente, olha.
A obra musical Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, retrata a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias que findam por influenciar, que o verbo está no plural, né? Por influenciar o comportamento dos indivíduos. Não obstante, tal questão transcende a arte e mostra ser presente na realidade brasileira através da filtragem de dados na internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes, consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. Assim, torna-se, verbo no tempo presente, fundamental a discussão desses aspectos a fim do pleno funcionamento da sociedade. Convém ressaltar, a princípio, o estabelecimento do comércio virtual e sua contribuição para a continuidade da problemática. Quanto a esse fator, é válido considerar a alta capacidade publicitária da web, bem como a sua consolidação enquanto espaço mercantil, possibilitador de compra e venda de produtos. Então, aqui, olha, o verbo comprar e vender também está no tempo presente. Olha, compra e venda dos produtos. Esse aspecto, o célebre geógrafo Milton Santos afirma a existência de relação entre o desenvolvimento técnico-científico e as demandas da globalização, justificando, assim, a constante oferta de conteúdos culturais e comerciais que podem ser adquiridos pelos usuários de modo a fortalecer o mercado mundial e o capitalismo. Então, aqui, olha, a aluna, foi uma aluna, ela escreveu os verbos, né, todos no tempo presente. Então, como é uma redação, né, ele precisa ter aí o quê? A certeza, a clareza, né, nas informações que ela está colocando, e ela utiliza, né, muito bem colocado aí o uso dos verbos no tempo presente, né, do modo indicativo, indicando as certezas. E agora a gente vai conhecer um pouco sobre o modo subjuntivo, que é aquele modo que vai exprimir aí um desejo, uma possibilidade, uma hipótese, uma suposição ou dúvidas. Então, o sentido desses verbos que vão estar colocados nesse modo, ele vai sempre estar nesse campo das possibilidades. Não há certezas, apenas possibilidades, hipóteses. Fazer suposições. E ele vai se desdobrar também nos tempos verbais, né? Pretérito imperfeito, no presente, no futuro, né? Então, ele vai exigir algumas palavrinhas importantes para que a gente possa identificar em que tempo verbal que ele está. Vejam bem, olha. Observe aqui, olha. Que eu fale. Então, esse que, ele vai estar acompanhando o verbo justamente para indicar que ele está no tempo presente. Que eu fale, que eu faça, que eu cante, que eu pule, né? Então, sempre vai estar o quê? No campo da possibilidade. Algo que é possível, que eu fale bem na apresentação, né? Que eu faça bem uma comida. Então, é algo que é possível, mas não tem absoluta certeza. Não tem aquela certeza que realmente vai ser uma boa apresentação. Então, é uma possibilidade. Temos também o pretérito imperfeito, né, do subjuntivo. A ação tida como hipótese ou desejo não concretizado em momento anterior ao enunciado. Então, observe aqui, uma palavrinha importante, que é o se. Se eu falasse bem, observe que o verbo muda. Se eu falasse bem, se eu cantasse bem, se eu fizesse bem, né? Qualquer outra coisa aí, teria coragem de fazer a apresentação. Então, se eu falasse bem, teria coragem de fazer a apresentação. Então, é o que está se propondo aí como sentido dessa possibilidade de falar bem, né? E o último, que é o futuro. Futuro do presente do subjuntivo. Vejam aí, olha. Ação tida como possível, uma hipótese, né? O desejo.
quando eu falar, observe que o verbo fica no infinitivo aqui, olha. Quando eu falar, quando eu dançar, quando eu rezar, quando eu, né, for fazer uma determinada coisa. Então, o quando vai estar iniciando a frase e o verbo vai estar no infinitivo, ó. Falar, quando eu dançar, sempre vai ficar desta maneira. Ok? Para diferenciar aí, né, do presente, do passado e do futuro. E aí nós temos também um modo imperativo que vão estar nas propagandas, né, nas bem conhecidas propagandas que vocês já sabem. Elas vão exprimir ordens, podem exprimir pedidos, comandos de ações. Então, quando esta propaganda diz assim, compre nesta super promoção, então você vai estar utilizando o quê? Olha, a propaganda está utilizando o verbo no imperativo, porque ele é um verbo de comando de ação, um verbo para te induzir a comprar determinadas coisas, né? Tivemos aí recentemente o Dia das Mães, né? Então, é bastante sugestivo aí as propagandas, né? Para presentear as mães. Então, vai ter promoções aí de vários tipos de coisa. Aqui eu só trouxe um exemplo para vocês, mas pode ser qualquer outra coisa que a pessoa possa estar vendendo, né? Para que os filhos possam comprar para agradar suas mães, né? Então, compre nesta promoção. Compre para a sua mãe, compre para seu filho, seus parentes. Aproveite os super descontos. Observem aqui. Aproveite. Então, você percebe, né, o sentido indutivo desse verbo, né, para te induzir, para te convencer de que você precisa comprar determinadas coisas. Então, a propaganda ela utiliza muito dos verbos no imperativo para justamente te impulsionar a comprar um determinado produto ou adquirir um serviço, fazer um determinado serviço, contratar um determinado serviço. E temos também, olha, imperativo nas campanhas publicitárias, né? Aqui, principalmente para conscientização, né, com relação à violência doméstica, né? Não se cale, aqui a gente está num imperativo negativo, olha, não se cale. Violência infantil, denuncie. Diga não à violência infantil, proteja o meio ambiente, vote certo, né? Esse ano temos aí a política, né, de eleições, então são verbos que vão estar aparecendo aí nas campanhas publicitárias de saúde ou de conscientização contra a violência ou de proteção ao meio ambiente ou de campanhas políticas. E nós temos aqui, olha, uma campanha publicitária. E se o teste de HIV der positivo? Aqui uma pergunta, né? Mas o imperativo ele está bem aqui no finalzinho, olha, proteja-se, use camisinha. Proteja-se, o verbo está no imperativo, né? Acompanhado da partícula se, use camisinha aqui. Opa, acabei de riscar nesse. Então, são verbos, né, que vão estar tendo aí o sentido de ação, né, de comando, para você tomar uma determinada ação, atitude. Dengue, faça a sua parte, olha, não água parada dá dengue. Use máscara, né, já tivemos esse período aí, que a gente tinha que utilizar máscara para evitar contágio. Proteja a natureza. Observem aqui o verbo proteja, presente, né? Então, esse foi o modo imperativo, né? Aquele que dá uma ordem, que dá um comando de ação, né? Para que você possa tomar determinada ação ou tomar consciência de determinadas coisas, não é? Então, essa foi a nossa aula sobre o modo verbal e os tempos verbais.